A ideia dessa sessão de Conversa Com é realmente ser um bate-papo, ser uma conversa, né? A gente busca trazer personalidades que possam inspirar, que possam trazer um pouco da sua trajetória. Já tivemos aqui Eli Honecker, Setúbal, Ana Maria Diniz, entre outros. E, neste ano, a gente está trazendo um filantropo novo, fresco no setor, que está começando as suas atividades, para contar um pouco da sua trajetória. Ele criou há pouco tempo seu próprio instituto, com foco em educação, e quer trazer a visão que tem dos negócios, da eficiência, mensuração de impacto na sua atividade. E vamos trazer também uma pessoa que já atua há mais tempo, que já tem uma trajetória consolidada, que é a Patrícia Vilela. Ela tem projetos muito arrojados e inovadores. E a ideia é que ela conte um pouquinho para vocês sobre isso. Então, gostaria de chamar ao palco Léo Fernando Figueiredo, sócio da Mauá Capital e fundador da FEFIG, e Patrícia Vilela, do Humanitas 360 e várias outras organizações e iniciativas. Bom, vou começar com o Luiz Fernando, né, que é a novidade aqui do nosso setor. Eu não sei quantas pessoas já sabiam. O Luiz Fernando tem uma carreira de sucesso aí, foi do Banco Central. Eu tenho até que confessar que eu, como economista, já sonhei trabalhar no Banco Central e ter essa experiência, tenho um pouquinho de inveja. Mas eu acho que mais, né, a gente está aqui para falar de um outro pedaço da sua trajetória, que é a fundação da FEFIG, e contar um pouco aí as suas motivações, o que te levou a entrar nesse campo da filantropia. Bom, bom dia a todos. Primeiro, é uma honra enorme. Um cara que está começando. Primeiro, eu queria agradecer muito, né, o convite. Eu, na verdade, devia ficar do lado de vocês aí uns 3, 4 anos para aprender, para depois, talvez, vir para o lado de cá. Mas contar um pouco a experiência que eu tive até agora, eu acho que é uma coisa legal. E trabalhar no Banco Central é muito legal. É muito legal. Fiquei 4 anos lá, realmente, mudou a minha carreira. E é uma coisa que a gente convive com o setor público, principalmente no Brasil, né, que o setor público é gigantesco, e, na verdade, a gente não conhece o setor público. Né? A gente não sabe como é que funciona, por que as coisas acontecem. E, 4 anos você aprende um pouco de como funciona, o que ajuda muito a vida depois que você sai de lá. Né? E, enfim, é uma experiência extraordinária. Eu trabalhei numa, talvez, a melhor autarquia do governo federal, que é o Banco Central. E tem uma coisa assim, né, na discussão anterior sobre o governo não estar capacitado a absorver a tecnologia que está surgindo para desenvolver coisas. E assim, a maneira que eu vejo, por mais boas intenções que existam, o governo foi muito bem montado, construído para não funcionar. Na verdade, o governo não funciona. Eu posso ficar aqui 3 horas dando exemplos. É muito difícil as coisas andarem certo. Tinha um diretor do Banco Central que falava assim, como é difícil fazer a coisa certa. É muito difícil mover o governo, né, e várias áreas do governo. Então, ele sempre vai ficar a reboque do que a sociedade está evoluindo, está trazendo, e muito mais a tecnologia. Mas, voltando assim a vaca fria, né, quer dizer, voltando assim o meu case, vamos dizer assim. Né? Primeiro que, na minha família, nós sempre tivemos isso como parte da nossa vida, ter iniciativas na área filantrópica, enfim, de alguma maneira. Quer dizer, isso, eu acho que para o Brasil, tem toda essa questão cultural que já foi falada, é porque não faz parte da nossa vida. Se fizer parte da nossa vida, é uma coisa normal. Como eu levo meu filho na escola, ele faz inglês, eu tenho uma atividade filantrópica. Eu posso gostar mais do assunto esportes, eu posso gostar mais de cultura. No meu caso específico, eu gosto muito mais de educação, porque, por várias razões, tudo tem muito mérito, mas eu acho que a educação, você depende dela para ter um país com algum futuro. Né? Todos os países que afloraram, eles tiveram um foco grande em educação. Eu acho que não tem outro jeito do Brasil evoluir senão isso. Então, assim, a questão de você doar, de você estar próximo, querer
promover mais oportunidades para quem não as tem, e no caso da minha família sempre foi um hábito. Então, o que facilita muito, né? Eu lembro que quando eu comecei a ganhar meu primeiro bônus, faz um tempão, quando ele era pequenininho, daí eu nem fazia, mas quando ele era mais ou menos, ou mais do que mais ou menos, eu sempre reservava um dinheiro para fazer algum tipo de doação. Porque eu achava, enfim, de novo, tinha que fazer parte da minha vida, parte do que acontecia comigo. Não era uma coisa muito organizada, né, até porque a cada 6 meses ou eu conseguia ou não conseguia doar. E daí eu pedia para minha mulher, vê o que você acha mais legal e tal, e vamos fazer. Às vezes não dava, você doava colchão, porque a entidade não podia nem receber dinheiro. E foi indo durante, enfim, muitos anos, até que há uns 15 ou 20 anos atrás, para uma entidade conseguir andar para frente, né? Porque se ela tem que ficar olhando muito para trás, ela não vai olhar para frente. E não está bem financeiramente, sustentável, minimamente, você não consegue olhar para frente, você só fica vendo os problemas que não saem de perto. E com isso a gente conquistou um nível pedagógico que é muito bom, até já ganhou alguns prêmios na sua história, e hoje nós estamos até num novo projeto que a gente está chamando de excelência pedagógica. Então eu estou há muitos anos lá, e meu irmão também participa, um tio, enfim, a família toda participa. Mas eu achei que era muito pouco porque eu estava fazendo, e eu fazia outras coisas também de maneira bem desorganizada. Eu tive uma fatalidade na minha vida, que tenho 4 filhos e um deles morreu no ano passado, com 23 anos. Enfim, foi uma dedicação muito grande durante muito tempo, né, nos últimos 3 anos de vida dele. E depois que ele faleceu, eu fiquei pensando, por que eu não entro de cabeça e faço um negócio muito mais arrumado? E daí que surgiu, então, a FEFIG, que na verdade FEFIG quer dizer Felipe Figueiredo. E daí comecei a pensar em como fazer e tal. E eu sempre pensei que nada pode depender da gente, né? Nada pode depender de mim. Você começa de um jeito, mas você tem que criar uma institucionalidade naquela iniciativa. Quer dizer, o Brasil tem muitas iniciativas que morrem ou porque quem fundou não está mais presente, ou porque ele não tem mais dinheiro, ou porque não conseguiu passar dessa fase de uma coisa mais pessoal para uma coisa mais institucionalizada. Então eu comecei, né, aquela história, como você tem pouca experiência, você tenta aprender com os erros dos outros. Eu comecei a falar com um monte de gente para aprender um pouco, né, o que seria legal fazer. Como é que eu deveria fazer? E daí, juntando um monte de conversas e, enfim, também lendo bastante, eu cheguei à conclusão de que hoje nós temos já no Brasil muitas iniciativas. Montar uma só porque é minha vai ser mais legal do que as outras, não me pareceu que fosse uma coisa que tinha sentido. Além disso, eu ia demorar 5, 10 anos para transformar essa iniciativa em alguma coisa razoável. Então, o que eu pensei, depois a Carolina que está aqui se juntando, pensamos juntos, mais a Diana Friedman, que é a nossa consultora, enfim, um grupo de pessoas, a gente começou a pensar, então, como é que deveria ser o formato? E daí o que a gente pensou foi o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma entidade que não faz nada, mas ela olha tudo que ela acha bacana e ela tenta apoiar. Ou com dinheiro, ou com background, ou com tentando trazer alguém que possa emparcerar. Ou seja, vê o que está indo muito bem, ou seja, já teve todo o período de aprendizado, que pode estar morrendo, porque não tem dinheiro, ou alguma coisa desse tipo, que poderia ser alavancada, ou fazer 2 vezes o que ela faz em termos de impacto, ou poderia fazer mais coisas. Então, é neste processo que nós estamos. O nosso foco é a educação,
nós não queremos nos restringir a um approach de excelência educacional, que, aliás, tem muitos projetos belíssimos, mas por gerar para o maior número de crianças e jovens que a gente puder, um mínimo de condição para ter oportunidade no Brasil. É um pouco essa a ideia. Sendo que cada um dos projetos precisa ser escalável. Ou seja, você faz um projeto, ele sendo bom, ele tem que ter um apelo para outros quererem fazer. Então, nós temos um caso que a gente batizou de Culturando a Educação, que são para professores de arte, que a gente vai estender para também o resto do corpo docente das escolas, que ajuda o professor na dinâmica da aula, em o que fazer, como ele traz a criança para dentro, como ajuda a criança a aprender. E, enfim, o primeiro, né, o piloto, já andou bastante, e é impressionante o impacto. Uma coisa desse tipo, que não é, vamos dizer, do lado cognitivo, né, um lado mais socioemocional, digamos, tendo um impacto que a gente não chegou ao final ainda, mas que parece ter, o negócio pode se multiplicar. Até o Parceiros da Educação, que as escolas, que são 4 escolas com 20 professores, esse primeiro projeto, e, bom, eles estão encantados. Então, pô, que legal. Então, talvez no ano que vem nós patrocinemos 2 ou 3, e sei lá, talvez no futuro o Parceiros queira fazer para as escolas todas, não sei. Então, é coisas nessa direção, né? Porque, assim, a gente nunca vai conseguir massa crítica sendo iniciativa privada, mas se você tiver uma cabeça de exponencial que você faz, né, com certeza o impacto será muito maior e, às vezes, tornar isso em política pública. A gente tem para fechar, porque eu já estou falando demais, nós temos assim, um critério que é o seguinte: cada real investido tem que gerar 2, 3, 4, 5 reais de lucro social. Nós não queremos R$1 de volta, mas é de lucro social. Por quê? Porque, aliás, o Brasil, né, o próprio governo, ele tem muita iniciativa bacana. Só que ele não tem a menor ideia do impacto. Então, se ele fizesse uma curva assim, ABC, daquelas que têm mais impacto social para as que menos impacto social, talvez seja o volume de recursos invertido ao que ele faz hoje. Porque eles não têm a menor ideia do impacto que cada iniciativa tem. E o que a gente quer fazer é exatamente o contrário. Cada iniciativa tem que ter um diagnóstico muito claro, um potencial de impacto muito claro, um acompanhamento periódico, e no final nós precisamos saber, deu certo, deu errado, por que foi assim, por que foi assado, por quê? Para no final você saber se o que você fez foi legal ou não. Acho que vou parar por aqui, porque eu falei bastante, mas é isso. A gente ainda vai conversar mais um pouco até sobre essa questão do lucro social, já tivemos até essa conversa, vamos chamar de retorno, né? Retorno do investimento. Acho que, como a gente pode perceber, foi uma motivação que veio do coração, veio do sentimento, veio de dentro, mas que vem tentando trazer muita racionalidade, excelência, né, a busca pelo retorno. E eu acho que é um exemplo maravilhoso essa abordagem de grant maker, né, de doador, de colocar recursos em organizações que já estão fazendo um bom trabalho, né? A gente precisa de mais organizações doadoras na sociedade brasileira, e acho que esse é um exemplo muito, muito bacana. E eu queria passar para a Patrícia, né? Acho que tem aí uma jornada muito interessante, está trabalhando com temas difíceis, né? Que pouca gente está olhando, pouca gente está trabalhando, e eu acho que tem aí na sua jornada talvez até muita coisa que o próprio Luiz Fernando pode aprender junto, conhecer, e que também com certeza vai inspirar todo mundo aqui nessa sala. Boa tarde, já eu acho, a todos. Obrigada pelo convite ao IDES, na tua pessoa, Paula. Eu me sinto com uma tremenda responsabilidade de estar falando aqui hoje com vocês, porque acho que nenhuma jornada é suficiente. Eu tenho que aprender muito, eu espero poder compartilhar e aprender muito de todo mundo aqui hoje nessa sala. Fiquei absolutamente tocada com a tua experiência, porque o que me motiva na minha jornada é exatamente essas experiências fortes e impactantes que a gente tem na vida. E quando eu me refiro à vida,
são as experiências e as histórias do próprio Deus com a humanidade. Eu me motivo, eu me conduzo muito por essas histórias de amor que Deus tem com a gente. E a gente, às vezes, ou na maioria das vezes, aprende amor no sofrimento. E nessas histórias a gente vê o quão é difícil fazer o bem. Não é absolutamente fácil, porque fazer o bem depende de uma transformação enorme, que tem que vir de dentro de cada um de nós. A nossa transformação enquanto seres humanos e naquilo que nos distingue tanto como seres humanos. A nossa empatia, principalmente a nossa generosidade. E fazer o bem, ser doador, tem absolutamente a ver com esse critério de generosidade que a gente tem que desenvolver na vida. Nós nascemos com esse potencial, mas o quanto esse potencial vai ser impresso nas nossas atitudes e no nosso comportamento, vai depender muito das situações às quais nós passamos na nossa jornada. E essas situações, como o Luiz Fernando mesmo descreveu, ou faz com que a pessoa fique cada vez mais ácida, ou faz com que ela olhe para a vida de uma outra maneira. E desabroche para a vida de uma outra maneira, floresça para a vida de uma outra maneira. Nessa jornada, eu tenho visto a necessidade da gente olhar para as invisibilidades. E como é olhar para aquilo que está invisível? É realmente rasgar padrões e rasgar preconceitos para que a gente possa olhar exatamente, talvez, para aquilo que nós mais abominemos. Eu tenho trabalhado muito ultimamente com a nossa população carcerária do Brasil. E eu sei que algumas pessoas aqui nessa sala se interessam por esse assunto, por isso eu me sinto acolhida nesse lugar. Mas isso não quer dizer que eu me sinta acolhida em tantos outros lugares, por onde eu vou, quando você fala de olhar para pessoas que realmente cometeram crimes, que realmente alguns crimes hediondos, abomináveis, e que, porque nós e o nosso sistema as condenaram, elas estão cumprindo com essas condenas. Mas nem por isso nós deixamos de condená-las no momento em que elas saírem do seu cárcere. E nós esquecemos de ver qual é o cárcere que cada um vive. Se o nosso grande problema hoje no Brasil, e a Melina estava aqui muito bem discorrendo sobre segurança pública, é esse. E ao achar que ao encarcerar mais de 700 mil pessoas da nossa população, sem discutir o mérito desse encarceramento nesse momento, nós estamos solucionando esse problema, nós estamos nos tornando tão encarcerados quanto eles. Porque se a maioria da nossa população carcerária hoje está presa por tráfico de drogas, eu pergunto, o que aquele traficante está fazendo na porta de cada escola, pública ou privada, hoje em dia? Então, nós não estamos solucionando com os nossos problemas. E eu acho que o fato de ser doador, ser filântropo, tem absolutamente a ver com a nossa responsabilidade cívica e cidadã. E o verdadeiro cidadão não vai mais poder colocar as suas mazelas e os seus problemas debaixo de um tapete que absolutamente está curto na nossa sociedade, na nossa nação. Ou curto porque o tapete sempre foi curto, ou curto porque os nossos problemas se engrandeceram de uma forma que nós vamos ter que começar a lidar com eles. As nossas invisibilidades já não são mais tão invisíveis. Mas uma grande parte da sociedade brasileira continua insistindo em não olhar para aquilo que já está quase óbvio. E eu acho que nós, enquanto privilegiados, doadores ou tomadores dessas doações, precisamos começar a olhar para questões da nossa sociedade que dizem diretamente a nossa condição humana, a nossa capacidade de discernimento, a nossa capacidade de ser empático com o problema do outro, a nossa generosidade, porque isso nos faz humanos, isso nos faz humanizadores, humanizados. A nossa capacidade de ser solidário, porque se nós não formos solidários, nós vamos continuar sendo abusadores. E a desculpa é de que onde há abusado tem que ter abusador. A gente vai continuar apontando os problemas para o nosso governo.
ele não tem condições de fazer sozinho. As organizações da sociedade civil organizadas precisam e devem trabalhar com os nossos governos, aqueles que queiram apoio, obviamente. Porque nós podemos ser laboratórios que o governo não pode. Hoje, o que eu estou fazendo dentro do sistema carcerário, numa fase piloto, e eu agradeço alguns aqui nessa sala que já estiveram lá comigo, é implantar cooperativas de trabalho dentro do sistema penitenciário, para que nós não tenhamos que esperar que eles saiam, e aí, vamos ver o que a gente vai fazer com essa gente? Há pouco tempo eu fui visitar um presídio, onde todas as pessoas, ou quase todas que estão lá dentro, frequentavam os lugares que eu e vocês frequentam. Compravam nas lojas que nós compramos. E fizeram as viagens que nós fazemos. Portanto, o que nos distingue? A capacidade intelectual, os freios neurálgicos, o neocórtex de um que funcionou naquele momento, quando você queria picar o marido e não picou, e ela foi lá e picou o marido. É isso que nos distingue. Portanto, aquilo que nos distingue é absolutamente tão linear que nós precisamos rever os nossos conceitos e os nossos preconceitos. A nossa falta de conhecimento dos nossos sistemas, dos nossos corpos regulatórios, dos nossos sistemas regulatórios, que nos fazem ser tão preconceituosos, tão menos diligentes e, portanto, tão mais passivos, porque o governo não sabe fazer o trabalho dele. Mas existem nichos onde a sociedade civil organizada precisa entrar e precisa mostrar para o governo, como sendo um laboratório dele, de como ele poderia focar investimentos, recursos, atenção, para que mudanças de gestão fossem feitas e problemas não endereçados, que estão sempre sendo postergados, pudessem começar a ser endereçados agora e não quando o meu filho de 6 anos tiver 26. É por isso que eu levo ele comigo. Vamos começar a trazer esses problemas para dentro das nossas casas, para dentro das nossas orações, para dentro dos nossos jantares em família, porque eles não são problemas da casa para fora. Eles são problemas que já entraram na nossa casa, quer nós queiramos ou não. Alguém das nossas famílias já pode ter se envolvido com droga. E a gente vai continuar achando que falar sobre política de droga é uma coisa que tem que estar da casa para fora? Alguém do nosso círculo de conhecimentos pode ter cometido um crime. E hoje em dia, então, com todas as apurações e investigações que nós temos, e a gente vai continuar achando que esse assunto a gente não fala em casa. Os nossos filhos, os nossos netos, sobrinhos, as nossas crianças, os nossos jovens, já estão sofrendo a pressão desses assuntos fora das nossas casas. E como a gente está num seminário de filantropia, ou a filantropia ela vai ser absolutamente transparente, translúcida, e vai começar a abraçar que o problema do outro é o meu problema, ou a gente vai continuar fazendo qualquer coisa, mas menos filantropia. Porque na raiz da sua palavra, filantropia é amor pela humanidade. E eu não conheci nenhum amor pela humanidade maior do que o amor de Deus. Por isso eu não sei me pautar de outra maneira. E pelas histórias que ele conta com a humanidade, de hipocrisia, de intolerância, de falta de generosidade, de erros, de acertos, mas também de arrependimento, de perdão, de volta, de retorno, de abraço. Tem sido uma jornada onde eu tenho aprendido muito. E eu quero e preciso continuar aprendendo muito mais. Porque cada vez que eu levo meu filho junto comigo em todos esses lugares, eu preciso criar um ambiente para ele entrar. Para que ele seja absolutamente impactado com aquilo, sem ser traumatizado com aquilo. E eu acho que a gente tem que pôr o pé nesse mar, senão ele nunca vai abrir. Obrigada pela oportunidade.
Nossa, é difícil até dar continuidade, né? Acho que foi muito inspirador. Patrícia, obrigada. Obrigada, a gente já teve em outros momentos juntas. Estamos aí nessa jornada de debate da cultura de doação, de realmente transformar no Brasil a doação num mecanismo de participação cidadã de todos, né? Não só de um pedaço da sociedade, mas de todos nós, de cada um pode fazer o seu pedaço, fazer a sua parte, e a gente vem nessa jornada. Também estamos na jornada dos fundos patrimoniais, né? Tivemos aí a medida provisória que foi aprovada. A Patrícia tem sido uma grande apoiadora dessa causa, e acho que a gente está caminhando. Vencemos uma batalha, mas ainda temos outras para fazer essa lei ficar mais bonita e mais e beneficiar todos, né, da maneira mais abrangente. Acho que a gente tem que ir de pouco em pouco e aprender a celebrar as pequenas vitórias. A gente está sempre esperando as grandes vitórias, e isso é super frustrante. Na questão dos fundos patrimoniais, assim, Paula tem sido uma grande líder nisso, junto com a doutora Priscila, que eu vejo ali no fundo, e me deram o prazer de poder acompanhá-las nessa jornada também. E eu acho que é isso, é a gente saber celebrar de pouco em pouco e saber celebrar as pequenas vitórias. Essa foi uma grande pequena vitória que a gente tem que continuar, né, com ritmo. E essa é a ideia. Mas eu gostei, voltando um pouquinho, né, essa questão que você colocou de que é difícil fazer o bem, né? E eu também tive uma trajetória aí profissional, saí de mercado financeiro, do setor privado, e fui para o terceiro setor, e teve um momento que eu titubeei. Eu falei, acho que não vou conseguir. Porque realmente é difícil fazer o bem. Não é fácil. A gente lida com problemas complexos, com questões, você puxa o cobertor aqui, ele fica curto ali. É mais complexo do que a gente imagina, né? E eu acho que aí você tem Luiz Fernando começando essa jornada e já tendo aí algumas historinhas para contar nesse sentido. Patrícia já há um pouco mais tempo, já tendo mais historinhas, mas eu acho que a questão da tolerância, do diálogo, de você realmente estar disposto a ouvir, é fundamental, porque é uma jornada sem fim, né? Ela nunca acaba. Mas queria também ressaltar essa importância. O Luiz Fernando trouxe a questão da escala, Patrícia do terceiro setor ou da área filantrópica ser um P&D, né, um pesquisa e desenvolvimento do governo, desenvolver coisas que o governo pode abraçar, pode depois transformar em política pública. Eu acho que essa é uma mensagem que o setor já vem discutindo bastante, mas acho que o que a gente traz é essa importância de trabalhar em parceria, de que sozinho você às vezes não consegue criar esses modelos. E aí queria um pouco que vocês trouxessem também, os dois, uma visão do que é. A Patrícia já tocou um pouco sobre isso, mas como é que vocês enxergam o ambiente filantrópico no Brasil? Como é que vocês veem, né, esse ambiente, os seus pares? Onde vocês acham que falta desenvolvimento? O Fernando trouxe um pouco a cultura da avaliação de impacto, mas aonde que vocês veem que poderia, né, em pouco tempo, a gente poderia avançar muito no ambiente filantrópico brasileiro? Bom, com relação aos meus pares especificamente, não dá para ter uma noção, porque até no painel anterior foi falado que ninguém fala de dinheiro, né? Então você não sabe se a pessoa doa muito, pouco, médio, não dá para saber. Então, o que eu sei é que muitos têm algum tipo de atividade nessa área. Isso dá para dizer. Tem um problema, que eu acho que é uma maneira de ser, mas é um problema, que todo mundo é muito low profile. Ninguém quer falar, finge que eu não existo, porque eu não quero, senão vão falar que vão me achar rico, eu não quero que me achem, sabe, esse tipo de noção, que está certo, cada um tem que cuidar, né, da maneira que gosta de viver a vida, mas isso é um problema, porque na medida em que todo mundo esconde o que faz, e coisas boas, coisas bacanas, isso deixa de ser uma coisa que as pessoas que admiram essas pessoas, elas deixam de ter a oportunidade de achar aquilo relevante. Né? Então, não é uma questão de se promover, né? Porque a maioria dessas pessoas elas não precisam mais se promover, porque elas são pessoas que, enfim, chegaram a um bom nível de vida e tudo. Mas, assim,
o que eu acho que é importante promover é a noção de que pô, aquele cara faz, outro faz, pô, eu vou fazer também. Né? Em muitas coisas, o efeito demonstração é muito importante. Né? Ele funciona como um imã, no final, ele acaba sendo um incentivo. Eu penso que em quase tudo na vida, se não é tudo, você vai para o caminho certo se você tiver o incentivo certo. E você, invariavelmente, vai para o caminho errado se você tiver o incentivo errado. Então, a sociedade deixar claro, quer dizer, as pessoas que, de alguma maneira, participam, deixarem claro que eles estão fazendo isso. Ou seja, não tem nenhum mérito. Isso a minha maneira de ver isso devia ser parte da nossa vida. Mas a gente não tem essa cultura. Né? Então, a cultura tem que ser nessa direção. Olha, o que você faz? Eu não vou perguntar se você faz. O que você faz? Qual o setor que você mais... Então, acho que o desafio é transformar o que se faz hoje, que poderia ser muito mais, mas é difícil, inclusive, saber o quanto, né, o Brasil faz em termos de filantropia, etc. Mas, assim, para que passe a ser uma cultura. Né? Entendeu? Quais são as atitudes que a gente precisa ter para que, primeiro, as pessoas saibam mais o que é feito e quem faz. Para várias dessas pessoas têm muitos admiradores para eles se incentivarem. Pô, putz, olha que legal, vou fazer também. Acho que vale mencionar, né, um dado da pesquisa Doação Brasil, em que 88% dos respondentes disseram que você não deve falar que doa. Então, a gente vê por que a gente enfrenta essa falta de uma cultura do exemplo na sociedade brasileira. E acho que vale mencionar também, né, uma iniciativa que ambos aqui já sabem, né, do Eli Horn, de querer lançar algo para fortalecer essa cultura de doação e convocar as grandes fortunas a realmente se engajarem mais. Acho que essa também é uma questão interessante. Vou passar para a Patrícia, mas, gente, quem quiser fazer pergunta, pode já mandar por escrito. A gente vou ter que correr aqui com o tempo por causa do nosso almoço que está atrasado. Então, se vocês puderem mandar por escrito as perguntas, eu agradeço. Eu acredito que o ambiente de filantropia no Brasil ele enfrenta desafios muito grandes. O começar desse preconceito enorme que existe, que filantropia é coisa de rico. Eu não acredito nisso. Porque se filantropia é amor à humanidade, todo mundo tem amor no coração. Então, filantropia não pode ser uma coisa de rico. Ela tem que ser cultura de todo mundo. Ela tem que ser um ato, ela tem que ser um comportamento de cada um. Porque ela fortalece a cidadania, porque ela fortalece o nosso tecido social. Então, a gente precisa começar a tirar da cabeça de que filantropia é coisa de rico, porque senão a gente começa a dividir os ricos e os pobres, os filântropos e os não filântropos, aqueles que precisam dar e aqueles que precisam receber. No meu caminho, eu tive que institucionalizar todas as minhas operações, junto com meu marido e com o Daniel, que na época estava nascendo, porque as nossas doações cresceram muito. Então, nós tivemos que oficializar o que é o Fundo do Bem na Humanitas. E nós trouxemos o Daniel desde o começo para isso, e a doutora Priscila me falou, mas ele é um bebê, Patrícia. Eu falei, exato, eu não quero ter que esperar que ele tenha 18 anos para que ele aprenda que ele tem uma responsabilidade com a humanidade. Filantropia tem que estar na cabeça dos nossos filhos desde o útero. E eu acho que, em atitudes, a gente precisa mudar isso. Que os nossos filhos, netos, sobrinhos, enfim, possam ser filântropos simplesmente na capacidade solidária deles, de dar o tempo deles, de ser voluntários. Uma outra desmistificação e um outro desafio muito grande que a gente tem, necessidade, é exatamente de começar a mostrar o que nós fazemos. E não é para engrandecimento da pessoa, é exatamente para incentivo das outras pessoas. Incentivos de que, mesmo os tomadores das nossas doações, que eles também sejam filântropos. Que eles também possam reservar parte dos seus ganhos, parte dos seus recebimentos, para que eles também possam ser doadores. No pouco. Porque é no pouco que a gente precisa começar. Um terceiro ponto, rapidamente, que eu queria levantar, é a necessidade de nós termos arcabouços jurídicos, como agora o da medida provisória dos fundos patrimoniais.
Se nós temos esses arcabouços jurídicos, nós geramos e impactamos economicamente. O brasileiro gosta muito de se medir pelos Estados Unidos, né? Porque a filantropia lá, ou porque a doação lá funciona muito. Mas esquece que tem um antecedente histórico muito grande. Exatamente nesses antecedentes históricos, os arcabouços jurídicos fizeram com que a filantropia tivesse esse impulso tão grande. Então, a gente precisa olhar a filantropia de uma maneira absolutamente empática, cheia de compaixão, cheia de generosidade, mas também com olhos de oportunidade. E não se fechar para nada, sempre se abrir. O tomador do recurso, ele também tem que ser um filântropo, tal qual o doador desse recurso. E assim nós fazemos cadeias de doadores, cadeias de pessoas que estão preocupadas com a necessidade do outro. Porque certamente aquele que acabou de ganhar um grant, ele já está um degrau acima daquele que ainda não ganhou. Então ele tem para quem olhar na fila, atrás da fila dele. E é olhando atrás, quem vem atrás dessa fila, é que a gente exercita verdadeiramente a nossa preocupação com o outro, que no final do dia é a nossa cidadania. Gente, não recebi nenhuma pergunta. Tem alguém que gostaria muito de fazer uma pergunta ou quer almoçar? Vou falar aqui só para todo mundo ouvir, né? A pergunta da Luciana foi se a organização do Luiz Fernando capta recurso ou se são recursos próprios para a sua atuação. Alô? Ficou. Na verdade, não capta. É recurso próprio. Enfim, dentro das minhas possibilidades, eu estou querendo investir um volume importante. Mas, para que ela se institucionalize, ela terá que ser. E, por isso, nós a criamos de uma maneira o mais institucionalizada possível. Então, todo o processo de prestação de contas, tudo vai começar desde a data zero. Aliás, antes de ela nascer, inclusive, porque nós começamos a fazer, antes de ter o CNPJ, para que em 2 a 3 anos, eu diria 3 anos, daí sim, você tem uma história, você fez um monte de coisas, as coisas que deram certo, que deram errado, daí sim pensar em como fazer um processo de captação. E como eu trabalho nessa história de fundos, de investidores, etc., tem muita coisa muito interessante em como captar, mas eu estou cheio de ideias, mas estamos chegar nessa fase, porque, de novo, se eu puder, eu vou fazer o resto da minha vida, mas a ideia de alavancar, né, de exponenciar, então ela tem que ser muito maior do que eu vou ter capacidade de fazer em termos de recursos e de pessoas. Então, em algum momento será, mas não estamos prontos para isso ainda. Então, considerações finais. Primeiro, eu adorei. Super obrigado, mais uma vez, por estar aqui. A gente tem uma fome enorme em aprender. Então, assim, eu vou pegar o nome de um monte de gente aqui para depois ligar e poder conhecer melhor e aprender. Nós, assim, de novo, de um newcomer, a gente está muito impactado, acho que talvez seja a palavra, com todo esse capítulo socioemocional, não cognitivo. É impressionante o que isso tem a ver com o futuro das nossas crianças, dos nossos jovens, quanto isso ajuda a que eles tenham a sua primeira oportunidade na vida. E o que a gente notou, do pouco que a gente conhece, é que isso no Brasil hoje é muito pouco explorado, né? Então, na FEFIG, a gente está lá lendo tudo que dá sobre isso, e a gente vai tentar se dedicar o máximo possível a isso. Tem uma questão que é muito mais difícil de quantificar, né? Porque nota, o cognitivo é fácil. Não, saiu de 5, foi para 7, ou de 3, foi para 5. E o socioemocional é muito mais difícil. Talvez seja por isso que as pessoas não queiram fazer. Só que hoje existem várias ferramentas, pelo menos do que a gente aprendeu, existem várias ferramentas de avaliação. Então, já não é mais uma questão pô, eu não sei qual é o impacto, então por que eu vou investir nisso? Quer dizer, primeiro, é muito claro, o impacto é muito grande. E segundo, hoje dá para ver o quanto está tendo de efeito aquela iniciativa. Então, assim, até sugerindo a vocês assim, que pensem no sócio emocional, porque
nós estamos adorando. Obrigada, Luiz Fernando. Eu acho que essa questão da medição de impacto é algo que vem crescendo, né, no nosso setor, com várias metodologias. O próprio IDES trouxe a metodologia do retorno social do investimento, o Social Return on Investment. Sou certificada nessa metodologia e estamos ampliando esse debate. Fizemos aí um artigo junto com outros atores desse setor para divulgar o tema, porque eu acho que avaliação todo mundo tem que fazer. Tem o tamanho do sapato para cada pé. Não precisa ser muito caro, muito dinheiro, mas eu acho que tem que começar. Então, essa é uma mensagem super importante. Queria também falar que a gente vai estar apoiando e realizando, junto com o pessoal da Levis Cultura, dia 13 de novembro, no Rio, Fórum Internacional dos Endowments. Também nessa linha, já temos confirmação dessa data, com o apoio do BNDES. A ideia é a gente continuar a discussão do tema, né? Vamos estar trabalhando nas melhorias para a medida provisória, para ela se transformar numa lei bacana, mas estão todos convidados aí para o dia 13 de novembro. E vou deixar para a Patrícia fazer as considerações finais aí para a gente encerrar esse painel. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Foi a minha primeira vez e eu espero que não seja a última. Por último, convido todos vocês a virem me visitar no Cívico, um espaço em São Paulo que eu criei para o fomento e desenvolvimento de empreendedorismo cívico-social. Eu não consigo conceber que um empreendedor social esqueça o seu elemento cívico, o seu elemento cidadão dentro dele. E é isso que nós estamos fazendo lá com 50 organizações. Venham conhecer, esse espaço é de vocês também. Obrigada.